quanto a chamada. Avisa para mim na hora que você tiver para sair, Romário. Você tem o nome do baixinho mais famoso do Brasil, né? Então fica fácil. Avisa para mim que na hora da chamada eu não esquecerei, né? Esse nome é para quem tem idade que viu o homem jogar, não esquece, né? Esquece jamais. Muito bem. Se vocês estiverem com problema de ouvir ou de ver o vídeo que eu vou apresentar agora, vocês chamem aí, por favor. Tela cheia, compartilhar. Não é tela cheia. Espera aí que eu vou parar a apresentação. É só uma guia. Google é essa daqui. Pronto, vocês já veem minha tela. Olá, sejam bem-vindos. Enquanto isso, cadê? Abre minha câmera aqui. Enquanto isso, para quem não é mineiro, não, irmão, a chamada não foi feita, não. A Natália, tá? Não tem problema, não, Natália, você ganhou uma presença. Agora que você conseguiu entrar, eu vou fazer chamada só aqui. Ganhou a presença. Vai ganhar no final da aula. Parará. Tá bom. Só um segundo. Ok. Para quem não é mineiro, vocês não sabem o que é isso aqui. Vocês fingem que sabem, mas não sabem. Enquanto isso, eu vou comer um negocinho aqui assim, ó. Isso daqui, ó. Certo? Se não for mineiro, vocês não sabem o que é isso. Não adianta falar, aqui tem que vende. Não sabe. Não sabe o que é isso. O dia que vocês vierem aqui, vocês vão descobrir. Beleza? Vamos para a aula. O Mairo, o senhor está bem diferente hoje. É porque eu estou virado. Não consegui dormir no ônibus. Eu estou diretão. Tirei um cochilo 2 horas. Cheguei aqui em Uberaba quase 7 horas da manhã. Vamos lá. Eu estou falando aqui e a aula não está rolando. Cada participante liberar. Beleza. Vamos lá, continuamos. Fechar meu... Meu nome é Cleverton Costa. Vou apresentar para vocês algumas práticas, nós vamos discutir aqui algumas práticas que servirão para a disciplina prática, claro, de mecânica dos solos, tá? Nós vamos entrar nos roteiros, vocês já devem ter percebido que nós temos alguns roteiros aí que são trabalhados ao longo dessa disciplina, e essa prática consta no primeiro roteiro, que é a identificação tátil e visual dos solos, tá? Nós temos aqui, para essa prática, nós temos separados aqui 4 vasilhas com 4 tipos distintos de solo. Desde o primeiro, um mais fino, que é um solo argiloso, passando por um solo arenoso, areno-argiloso, por uma areia pura, uma areia média, e um solo orgânico que foi colhido aqui, nessa época, nós estamos, só para contextualizar, nós estamos na cidade de Uberaba gravando no mês de fevereiro, então é uma época de águas, né? Então nós temos um solo com alguma umidade aqui, um solo orgânico natural com alguma umidade. Contextualizando, para que a gente precisa identificar visualmente? Por vários motivos, né? Obras de pavimentação dependem totalmente da qualidade do solo. Fundações de edificações correntes, grandes, médias, pequenas, também dependem totalmente do solo. E a conformação desse solo, ou seja, o nível de aceitação de cargas ou de recalque desse solo, depende diretamente da granulometria do solo, uma vez que a granulometria do solo interfere na percolação de água, e a percolação de água é função direta do recalque dos adensamentos, tá? Então, a primeira maneira de se ver é a coloração, o que nós já creio eu que já deu para perceber, e o segundo ponto pode ser medido ou mensurado, não de maneira científica, mas de maneira empírica, que é a aspereza desse solo, tá? Como é que o contato dele com as mãos, qual é a sensação que ele nos traz? Se a gente pegar o primeiro solo, vou pegar um punhado desse solo argiloso e vou esfregar eles nas mãos.
esse solo é um solo que não incomoda, né? Independente da mão estar mais grossa ou mais fina, mais calejada ou menos calejada, mas ele não incomoda. Ele suja suas mãos, claro, mas não incomoda, é um solo macio. À medida que vai subindo a granulometria do solo, vamos pegar um solo areno-argiloso, né? Ou seja, o percentual de areia é maior no solo. Se você pegar esse solo e a aspereza dele é muito maior. Você percebe a aspereza maior. É claro que isso é uma prática na qual você tem que acreditar no que eu falo, mas não é difícil você achar aí na sua região solos caracterizados desta maneira para você perceber. Na hora que eu pego uma areia, eu acho que instintivamente você percebe que ela é a pior delas, né? Ela arranha a palma da sua mão. Então, aí já é uma medida de granulometria. Claro que não é uma medida científica, é uma medida empírica, visual, mas nós já conseguimos verificar a granulometria. Então, essa é a primeira demonstração que eu queria falar para vocês. Lá em fundações, ou na própria aula prática, nós podemos discutir, então, em detrimento, em função da granulometria do solo, qual que é a fundação mais adequada para esse solo? Aí eu pergunto, se eu tenho um solo altamente argiloso, muito fino, que é um solo que eu tenho, além do adensamento imediato, do recalque imediato, eu tenho primário e secundário. Qual é o tipo de fundação mais indicada para esse solo? Seria um radier, que ele aceitaria o recalque? Não, né? Seria uma fundação mais profunda. Para um solo arenoso, qual é a fundação? Dependendo das cargas, uma fundação mais rasa, trabalhar com a sapata, com o radier. Tudo isso vai depender da granulometria do solo e da capacidade de suporte de carga através do ensaio de penetração chamado SPT, Standard Penetration. Mas esse é o assunto lá para fundações. Eu só estou tentando concatenar um assunto a outro para vocês verem que a importância da observação no canteiro de obras, enquanto a gente fala de obras de construção civil simples, é muito grande no que se diz respeito a fundações. Tá? O próximo ensaio que nós podemos ver é como a dificuldade ou a facilidade desse solo se desfazer. Tá? Nós temos aqui, isso daqui foi feito ontem pelo técnico Luiz aqui no laboratório, com um pouco de água, ele moldou essas pequenas esferas aqui, né? E o que eu quero promover para vocês, a sensibilidade, é de perceber a dificuldade para quebrar esse tipo de esfera. Então, colocou água numa quantidade pequena de arenoso e numa quantidade pequena de argiloso e esperou de ontem para hoje moldar e secar. A dificuldade para quebrar é muito grande. Eu tenho que fazer muita força para ele rebentar. Enquanto, na hora que eu pegar do solo com mais areia, ele é mais fácil. Ó. Veja que ele nem estourou com tanta força, né? Com tanta volúpia. Então, não é à toa que a gente tem aí materiais cerâmicos, né? Que é o chamado barro, que é feito da argila, né? As telhas são feitas de argila. Por quê? Porque quando você umedece, né? Esse solo e depois seca ele em estufa, ele cria uma grande resistência. E essa resistência é característica mesmo do solo da granulometria muito pequena, por conta de algumas ligações químicas que ocorrem entre eles. Tá certo? A próxima verificação que nós vamos fazer aqui é ver como é que ele se comporta, cada um desses solos dispersando na água. Para isso, eu vou pegar algumas pipetas aqui, encher d'água e já volto para mostrar para vocês como é que ele vai se comportar. Bom, voltamos, né? Foi ali pegar uma colher, uma espátula e temos essas 3 provetas aí com água. E o que eu quero que vocês observem aqui não é uma corrida para saber quem dos solos vai chegar primeiro, até porque eu vou colocar eles cada um de uma vez. Eu quero que vocês observem as maneiras diferentes que ele se dispersa na água. Tá? Eu vou começar do solo mais fino para o mais grosso, deixando o orgânico para que depois eu faça as considerações finais sobre ele. Tá? Então aqui o solo argiloso, vou colocar uma quantidade de solo aqui dentro, para vocês verificarem a dispersão. Deixa ele decantar.
No segundo frasco, eu vou colocar agora desse solo cuja predominância é a areia. Eu diria que esse solo, pela característica que eu estou observando, é um areno argiloso. Agora, no último solo, a areia pura, uma areia média, areia de construção mesmo, né? Tirada lá pela draga no fundo do rio. Independente do tempo, ó, sem esperar a decantação, o que a gente já percebe? Dá para vocês aí da esquerda para a direita, né? O último solo que eu coloquei, que foi a areia pura, não é um solo, é a areia mesmo, caracterizada, média, veja que ela quase não sujou a água e foi toda depositada no fundo. Então, o escoamento dela foi muito rápido, né? A deposição dela no fundo foi muito rápida. E, enquanto os outros solos, se a gente perceber, quanto mais grosso o solo, mais rápido ele desce e mais limpa fica a água. Então, veja, a água aqui quase, né, quase transparente, quase da sua cor, sem modificação. Aqui essa água foi contaminada em relação à coloração pelo solo, agora essa coloriu muito mais. Por quê? Quanto mais fina a partícula, mais fácil dela se dispersar na água e homogeneizar, né? Aqui nós temos uma mistura daqui para cá, cada vez mais heterogênea ou homogênea se contar para esse lado, tá? Para encerrar essa prática é rápida mesmo, sucinta, e a ideia dela é despertar muito mais perguntas do que respostas para vocês. As perguntas que vocês deverão se fazer quando é que isso tem importância, onde é que a granulometria se aplica, onde eu tenho soluções melhores em detrimento de uma e da outra. Por fim, eu quero mostrar o solo natural, porque normalmente vocês não vão encontrar na obra o solo pronto desse jeito. Isso aqui é um processo que na próxima prática vocês vão entender ela melhor, quando a gente for fazer a granulometria propriamente dita. O solo, ele vem cheio de folhas, ele vem cheio de cascalhos, pelo menos na região aqui que nós estamos. Ele vem com material orgânico, humus, cascalho, folhas, né? E como é que eu vou saber se esse solo aqui, se esse cara, qual deles ele pertence? O que tem aqui dentro para formar esse solo? Eu só vou saber fazendo as separações, que aí é o processo de granulometria. Eu posso adiantar vocês pela coloração, que esse solo está muito mais próximo de argila do que areia. Então, se eu fizesse um ensaio aqui de caracterização com esse solo, e nós vamos fazer, vocês vão perceber, que esse solo aqui tem dentro dele o que nós chamamos de peneiramento grosso e fino, mas é um solo muito mais voltado para a areia, para silt e argila, do que propriamente para a areia, o que é característico da região nossa aqui do Sudeste, né? Na Bahia, nós temos o solo chamado Massapé da Bahia. Esse é um solo muito próximo desse tipo de solo, que é essa cor avermelhada, tá certo? Discutimos em sala de aula no momento da prática, aonde isso se aplica. Beleza? Até a próxima prática. Nos encontramos. Alô, alô. Eu novamente. Muito bem, né? Eu tinha falado aqui, agora vocês viram o laboratório. Foi isso que eu quis falar. Eu melhorei com relação ao vídeo, é isso? É a lataria que vocês falaram que melhorou? Entendi. Lembro disso na hora da nota. Gente, é assim, o EAD ele é mais fechado com esse negócio de nota, né? Mas não melhorei a lataria, não, tá gordo do mesmo jeito. O EAD, ele é diferente de nota, ele é mais travado, né? O professor, o sistema faz quase tudo sozinho, né? Diferente do presencial, que você consegue fazer uma análise diferenciada, a não ser matérias que tem a CQA, e a CQA a gente consegue ter o toque humano da avaliação, né? Muito bem, eu vou emendar nessa prática. A segunda prática, não, a chamada ainda não passou. Eu vou emendar na primeira, segunda prática, porque aí depois eu cumpri o objetivo dos vídeos e aí eu consigo controlar o tempo. Então, automaticamente nós vamos para a prática 2,
que é a granulometria dos solos. Eu falei na prática 1 sobre granulometria, né? O comportamento do solo depende de uma série de coisas, mas entre elas a granulometria, ou seja, as frações de solo mais argiloso, de solo mais arenoso, e assim, eu falei erroneamente, eu falei o que se fala na obra, mas eu estou dentro da academia, não posso falar isso. Eu falei erroneamente no final dessa aula que se trata de um solo mais argiloso. Não, não se trata. É que a argila, porque a argila contém, nessa região a nossa aqui, ela contém muito ferro, Fe+2 mesmo, minério de ferro, ela dá uma coloração muito avermelhada. Então, pouco percentual de argila já colore o solo. Aquilo lá que vocês vão ver é uma areia muito fina, mas é areia. Porque a separação da areia é de 0,075 milímetros. Ou seja, 0,0, 7,5 centésimos de milímetro. É a grossura do grão mais grosso de silt. Então, a areia vai até aquele limite. Nós temos areia fina. Daí para frente, não é o teste de peneiramento, é o teste de sedimentação através da equação de Stokes. A Cida fala assim, professor, eu trabalho na construção civil e vejo muito isso em início de construção. Sim, exatamente. Então, vamos para... Preciso voltar. Eu preciso ir na segunda prática. Só um minuto. Número 2. E vou apresentá-las para vocês. Muito bem, muito bem. Tcharam, apresentar. Aqui, compartilhar com vocês. Olá novamente, professor Cleverton outra vez. Estamos na nossa segunda prática de mecânica dos solos, que é a determinação da granulometria dos solos. Granulometria por processo de peneiramento, tá? E o solo que vocês viram na primeira prática, aquele solo residual, solo natural aqui, ele é passado por um processo, né? Ele é peneirado, ele é limpo, ele é lavado, e aí a gente chega em algo com esta textura. É separada essa textura, onde eu tenho, eu não sei qual é a possibilidade, à medida que eu vou agitando, vai ficando uma partezinha mais grossa em cima e uma mais fina embaixo, né? Normal, natural. Desse solo, faz-se o seguinte processo. Pega uma peneira, a peneira de 2 milímetros de malha, que é a peneira Mesh 10, né? Ela tem a nomenclatura americana, que é por número, que é a quantidade de aberturas que tem dentro de uma polegada quadrada, e a abertura de malha de 2 milímetros. Então, vamos trabalhar com a BNT, que é 2 milímetros. Na peneira 2 milímetros, que é justamente essa, aqui não é possível, não sei se vai ser possível, se não atrapalha aqui o câmera, é a peneira de 2 milímetros. E nessa peneira de 2 milímetros, nós passamos o solo nela. Parte do solo passou daquele solo, parte ficou retida. Então, esta foi a parte retida na peneira de 2 milímetros, certo? O que fica retido na peneira de 2 milímetros, a gente chama de granulometria de grosso, ou grossos, tá? E o que passa por essa peneira, que é este cara aqui, a gente chama de granulometria de finos. Então, nós vamos separar a nossa prática de granulometria em 2 pedaços. Granulometria de grossos, granulometria de finos. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso de uma balança de precisão de 1/100 de grama, por causa das quantidades que eu estou trabalhando. Estou trabalhando com a balança de precisão de 1/100 de grama, tá? Eu preciso de um agitador, né, para peneiras,
tá? Ah, não tem, na prática não tem um agitador, dá para agitar na mão. O mais importante aqui é a balança com a determinada precisão, a peneira e a série normal de peneiras que nós temos aqui. De cima para baixo, né, a saber, né, nós temos aqui a 50 milímetros, 37,5, 25 milímetros, 19, 12,7, 9,5, 4,75 e 2. 2 milímetros, exatamente a peneira, a mesma malha que nós temos aqui. Então, assim que eu colocar o grosso lá, é óbvio, eu espero que a maior parte dele nada passe da 2 milímetros, porque se ela não passou aqui, provavelmente não passará lá. Se existir algum material pueril, para isso, nós colocamos o fundo na série de peneiras, tá? E eu também tenho uma tampa. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa é determinar qual é a massa do solo grosso que nós temos, tá? Para determinar qual é a massa do peneiramento grosso, né, retido aqui nessa peneira 10, número 10, né, 2 milímetros, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma balança, uma bandeja metálica, na qual tem uma massa aproximada aqui de 365 gramas, mas eu vou usar o recurso da tara para não ter que subtrair, né? Essa máquina aqui, essa balança costuma demorar um pouquinho, a gente tem que aguardar até ela zerar. Pronto, zerou. Então agora automaticamente a balança já subtraiu a massa da bandeja metálica, do recipiente metálico. Onde nós temos aqui 215 gramas, 215,41 gramas, tem que esperar ela estabilizar, 215,41 gramas. Agora, nós vamos levar esses 215,41 gramas para o nosso jogo, ou a nossa série de peneiras, né? Jogo de peneiras ou série de peneiras, como queira. Colocamos aqui. Quando eu tenho essa granulometria mais alta, eu não preciso agitar, né? Normalmente ela já consegue descer, mas como a prática reza que é necessário agitar, então nós vamos fechar o jogo de peneiras e ligar o nosso agitador mecânico, tá? Fecha aqui, deixa eu apertar essa rosca, vou programar ele para 1 minuto, tá certo? E aí a gente coloca aqui para agitar. Nós temos aqui o agitador, já programado a frequência da vibração. Eu estou colocando uma vibração média alta e iniciando essa vibração. Bom, vamos lá. Vamos ver o que resultou esse peneiramento, né? Então, agora, o que consiste é determinar o que ficou retido em cada uma das peneiras, tá? E para determinar o que ficou retido em cada uma das peneiras, nós temos que levar para a balança. A balança está tarada, eu já tenho um recipiente, que a balança já entende qual que é a massa dele, então agora basta eu levar isso até lá, né? Primeira peneira, ela tem uma malha muito grande, nós não estamos trabalhando com granulometria desse parâmetro, então, obviamente, na primeira peneira, a gente já anota que a retenção é 0 gramas. Na segunda peneira, 37,5 milímetros, também a retenção é nula. Tem 2 pedrinhas aqui dentro, mas elas pararam sem dever parar. Ó, retenção nula. Isso vai acontecer com as demais. 25 milímetros. Ó, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, deixa eu chegar aí perto. Neste canto inferior, ó, ficaram paradas algumas pedrinhas aí, vamos dizer, né? Alguns grãos. Possível? Por que isso aconteceu? Porque ela ficou nessa borda, né? Ela não deveria estar aqui. Veja que a granulometria dela é muito menor do que a malha da peneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar ela para o jogo de peneiras, porque ela não deveria estar aqui. Isso foi um acidente, né? Então, mais uma vez, na peneira de 1 polegada, 25 milímetros, nada retido. Idem acontece, eu não vou aí de novo, mas a mesma coisa acontece com a
19 milímetros. Também ficou retido porque ficou nos cantos, bem menor do que a malha. A peneira agora 12.7. 12.7 já segurou. 12.7 tem um pedacinho ou dois pedacinhos que foram seguros ou retidos na 12.7, que equivale a 2,04 gramas. Então, 2,04 gramas retidos nessa peneira de malha 12.7. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Pronto. Agora a gente já começa a ter retenção, né? Quando começa em uma, normalmente tem nas demais. Agora na 9,5 milímetros, 8,71 gramas. Ah, 4,75 milímetros. Opa. Essa daqui ficou presa. 94,87 gramas. ,87 gramas. E agora na número 10, né, a de 2 milímetros. Opa, não de cá. ,107,31 gramas. 107,31 gramas. Vamos ver se passou alguma coisa para o fundo. Espera-se que se passou seja irrisório, mas vamos olhar. Tem alguns grãozinhos que vão formar aí 0,72 gramas. Então, o fundo, 0,72 gramas. Eu não somei e não vou fazer isso agora. No final da aula a gente vai montar um quadro, né, com a parte algébrica dessa prática, mas pode acontecer e deve acontecer na hora da gente somar todos os pesos retidos das peneiras, 2,04, 8,71 e assim sucessivamente, talvez não dê os 215,41 gramas. Porque no meio desse processo cai algo ali, cai algo aqui. Como estamos falando de uma balança com precisão de 1/100º de grama, pode sim haver diferença. Mas essas diferenças serão na ordem menores, inferiores à ordem de 5%, muito inferiores à ordem de 5%, chegando a não atingir 0,5% de diferença. Outra coisa, como a balança é muito sensível, eu falando, às vezes ela mesmo causa vibrações e diferenças ali em décimos ou centésimos de grama. E isso pode também incorrer ou acarretar em diferenças lá no final. Procedimento agora é fazer o peneiramento dos finos. Para o peneiramento dos finos, eu vou colocar o conjunto de peneiras finas, está lá atrás, consegue ver? Vou pegar aquelas peneiras, vou colocar aqui no meu agitador, no meu peneirador, passo para vocês a ordem das peneiras e nós vamos colocar o outro solo para peneirar, ok? Com as peneiras aqui, o jogo de peneiras colocado no agitador, vou passar para vocês quais são as malhas ou as aberturas, né? Da maior para menor, eu tenho aqui a 1,18 milímetros, estou falando tudo da BNT, tá? 1,18 milímetros, 0,59 milímetros, 0,42 milímetros, 0,18 milímetros, 0,15 milímetros e 0,075 milímetros, tá? Tá ali, então, o jogo de peneiras para fazer o granulometria de finos.
desse mesmo solo que eu havia apresentado, onde naquela balança, naquela peneira 10, né, de 2 milímetros havia parado aquele grosso. E o que passou, essa nós estamos na menor peneira, ó, na abertura de 0,075 milímetros, ou 75 micra. O que nós temos aqui é esta quantidade de solo, tá? No olho aqui dá para perceber que nós temos nessa amostra de solo, nós temos mais solo que entra no peneiramento fino do que o peneiramento grosso. E isso nós vamos olhar agora, tirando a prova real. A balança é a mesma, o recipiente metálico, a bandeja metálica é a mesma, tanto é que a balança já está zerada, ela já está tarada. Então, vamos ver o que eu tenho aqui de massa desse solo. Ó, aproximadamente 407,93. 407,93, tá? O que eu vou fazer? Eu vou retirar uma pequena quantidade aqui. Esse solo foi seco na estufa, né? Qual que foi o processo? Vamos lá. O processo foi a retirada do solo, quartejamento, que é a divisão dele, né? Em frações ou proporções iguais. Retiramos esse solo, levamos ele para a estufa e passamos ele pela peneira 2 milímetros, a peneira número 10. Separamos o grosso e o fino. Esse solo, teoricamente, ele deveria ter umidade igual a 0. Mas nós estamos aqui na face da Terra, onde tem umidade no ar, né? Então, desse processo ter sido feito ontem, então nós já preparamos o laboratório ontem, porque ela fica 24 horas na estufa. Do tempo que ela ficou na estufa, que ela saiu da estufa, ela pegou umidade, o tempo da gente fazer essa gravação. Então, o que eu quero saber é o quanto ela absorveu de umidade de hoje de manhã, quando ela estava fora da estufa, ao ar livre, tá? Então, eu vou pegar uma pequena quantidade aqui. Ah, tem uma quantidade exata? Não, não tem. Pegar uma pequena quantidade, que sobrar é o que nós vamos para o traço. É importante eu saber agora essa quantidade? Não, eu só vou separá-la e depois a gente retira a umidade dela. Não vou apresentar dentro desta aula, desta prática, o teor de umidade. Uma vez que nós temos uma prática somente para teor de umidade de solos. Nessa prática de teor de umidade de solos, eu faço os pontos da própria prática e trago para vocês a cápsula que foi guardada, agora tampada para evitar contato com o ambiente, e a gente retoma o que foi feito aqui, tá? Então agora ficou 363,38 gramas. 363,38 gramas. E de maneira análoga, vamos levar esse cara para a peneira, para o jogo conjunto de peneiras, como que é. Pronto, fechamos as borboletas aqui. Paciência. Agora vamos agitar novamente 1 minuto, tá? Vou aumentar um pouquinho a vibração. E 1 minuto vibrando. Beleza. Tempo estourou aí. Até a borboleta aqui afrouxou por causa da vibração, né? Eu coloquei ela num ritmo mais intenso, mas isso não é problema não. Vibrou o que havia para vibrar, né? Agora, aquele mesmo processo, vamos de maneira mais rápida, peneira por peneira, o que cada uma delas reteve. 1,18 milímetros. Aqui eu vou precisar de um pincel para trabalhar aqui.
8,76 gramas. Vinte e 26,03 gramas. A peneira de 0,59. 26,03. Trinta e 31,68 na 0,42. Duzentos e 68,03. 268,03. Isso foi na peneira 0,18 ou 18 micra. Agora na 0,15. A 0,15, 12,14 gramas. Por fim, a 0,074, onde espera-se que toda a quantidade esteja retida nela, né? Tudo que passou pelas outras esteja retida nela. Deixa eu pôr de cá para não atrapalhar a filmagem. 15,24 gramas. 15,24 gramas. E o fundo? Bom, né? Pode ter uma parte pueril, né? Por mais que foi lavado, né, gente? Esse solo, antes de ir para a estufa, ele foi lavado, tá? Para tirar toda a parte pueril. Mas ainda assim, sobra um vestígio, um talco aqui, que dá 0,31 gramas. Nós vamos chamar isso de fundo, né? 0,31 gramas no fundo. Beleza. Com esses resultados agora, nós vamos admitir os percentuais, calcular os percentuais individuais e os percentuais acumulados. Através deles, nós vamos traçar um gráfico, né? Lembrando que o eixo aí das abscissas, né? O eixo X aí, onde é o eixo das malhas, ele tem que ser em escala logarítmica. Então, vocês vão acompanhar, agora nós vamos fazer uma passagem aqui, vocês vão acompanhar aí no slide como é que ficou o preenchimento dessa tabela e, consequentemente, como é que ficou forjado o nosso gráfico. E, através dele, a gente faz as considerações para saber qual é a predominância ou a granulometria predominante desse solo. Beleza? Nos vemos aí no gráfico. Bom, com os dados coletados, né, as massas retiradas aí de cada uma das peneiras, nós temos aqui a nossa tabelinha, o nosso gráfico, né? Para cada uma das peneiras, começando da maior malha ou maior abertura, que é a 50,8,
para a menor abertura, que é a 0,075. Ficou aí, quando eu arredondei aí para 2 casas decimais, por algum motivo ficou só 0,07, mas é a 0,075, tá? E aí, então, de maneira bem rápida, porque nós estamos falando das massas de cada uma delas, a segunda coluna é a respectiva massa que ficou retida. Lembrando que a separação de 2 milímetros de abertura de peneira para cima, estamos falando aí de peneiramento de material grosso, de areia grossa. De 2 milímetros para baixo, nós estamos falando de peneiramento de material fino, ainda areia, mas areia fina. Então, foi calculado aí a terceira coluna, é o percentual retido de amostra total. Nada mais é do que a divisão do peso retido pelo peso total, ou pela massa total, vezes 100. Então, nós temos aí os percentuais, eu não vou ler um por um, mas temos nossos percentuais, somando lá no final 100%, né? Só um exemplo, se eu pegar a peneira de abertura 2 milímetros, ficou retido uma massa de 107,31, num total de 574,81. Está lá no final da coluna peso. Se você dividir 107,31 por 574,81, você vai achar aí 18,67% na peneira de abertura 2. O percentual da amostra parcial refere-se ao peneiramento apenas de fino. E aí nós temos o total de finos, 361,88 gramas, não é? A diferença entre 574,81 e 361,88 é o peneiramento de grosso, ok? E aí, da mesma forma, pega aí o percentual, a massa retida, por exemplo, na peneira 018, 268,03 gramas. Divide isso por 361,88, você vai achar um percentual de 74,07 em relação apenas aos finos, tá? Próxima coluna é a coluna dos valores acumulados. Então, eu tenho acumulação entre o que foi retido. Se você somar aí os percentuais de amostra total, a coluna de baixo com a coluna de cima, você vai ter o percentual acumulado. 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0. Pode ver aí que 0,35 na linha da peneira 12,7, abertura de 12,7 milímetros. É 0,35 o percentual acumulado nela e na de cima 0. Então, 0 mais 0,35, 0,35. Se você somar na de baixo, na peneira 9,52, ficou retido um percentual de 1,52 do total da amostra. Se você somar com 0,35, você vai ter exatamente 1,87. E assim sucessivamente, e como era de se esperar, para a peneira 0,075, ficou retido 100% da amostra. E, de maneira antagônica, se eu quiser saber o material que passou, o material passante, ele é exatamente o contrário do material retido. É só pegar 100% e subtrair do percentual acumulado. Por isso que nas 4 primeiras linhas, nós temos que o percentual passante é igual a 100%, ou seja, nada parou nessas malhas ou nessas aberturas, tá? E aí, eu coloquei aí no final da planilha ainda, nos dados da amostra, eu coloquei aí o inicial do material grosso e o inicial do material fino. A diferença entre 363,38, que é o inicial do fino, e 361,88 é a perda no processo. É um material siltoso que foi para o fundo das peneiras ou que se dispersou no ar no momento da pesagem. Essa tabela, então, me gera o próximo slide, que é a distribuição granulométrica, que é nosso gráfico, tá? Notem aí que nós temos um gráfico em escala logarítmica, ok? É um gráfico em escala logarítmica. Então, o eixo X, ou o eixo das abscissas, que correspondem às malhas ou às aberturas da peneira, estão em escala logarítmica. E escala algébrica, o eixo Y, o eixo das ordenadas, em ordem inversa, começando do menor valor em cima para o maior valor embaixo, ou o maior valor perto da origem do sistema e o menor valor no ponto extremo do gráfico.
eu fiz questão aí, na hora de criar esse gráfico, de colocar em cada um dos pontos que vocês veem umas bolinhas ao longo da linha, a malha da peneira em que a amostra ou a quantidade, o percentual de amostra ficou retido, tá? Dá para fazer o gráfico invertido, baseado aonde? Baseado no percentual acumulado passante, mas os dois nos dá a mesma analogia. E da onde, para finalizar, depois há de se discutir em pavimentação, na própria aula prática, que tipo, então, de distribuição granulométrica que nós estamos observando? É uma distribuição a granulometria densa? É uma contínua? É uma granulometria aberta? Quais delas esse material se encaixa? E aonde esses tipos de granulometria são influentes na área, na prática dos cálculos ou da execução da engenharia civil. Ok? Isso é uma discussão para a teoria e para a aula prática propriamente dita. Com esse resultado e com essa análise, encerramos aqui a nossa prática número 2, que é a determinação da granulometria dos solos. Um abraço, até a próxima. Muito bem. Deixa eu só voltar minha imagem aqui. Ok. Fixar para todo mundo. Moçada, vocês viram lá os vídeos, vocês observaram o que foi dito. Tem alguma dúvida a respeito de granulometria, de peneiramento, granulometria? O que ficou para trás de dúvidas aí? Bom, pontos. Atenção, eixo Y é um eixo com escala algébrica, eixo X é um eixo com escala logarítmica, tá? Depois faça uma pesquisa aí. Por que um eixo é logarítmico? Por que o outro eixo é algébrico? Quando é que se usa um, quando é que se usa o outro? Vou deixar essa tarefinha para vocês, lembrando da importância sempre de estudar e reforçar os conteúdos. Segundo ponto. Tipo de curva ou tipo de distribuição granulométrica. Se vocês observarem, deixa eu dividir minha tela com vocês. Está acabando a aula, tá, gente? Eu vou dispensar vocês. Se vocês observarem aqui, aqui está a série de peneiras, né? Eu usei todas. Esse é o gráfico que vocês... Vocês estão vendo minha tela? Quem puder, me responde aí por áudio. Positivo, Cleber. Obrigado. Estou vendo, tá bom. Tá, obrigado. Aqui estão as peneiras, então. Né, eu expliquei isso lá. Eu só quero mostrar o seguinte: total de fino, total geral. Em função do total geral. A gente tem dois índices que a gente usa. O principal deles é o MF, é o módulo de finura. Para materiais de construção civil, o módulo de finura serve demais para cálculo de traço de concreto em função da areia. E nós temos também o DMC, que é o diâmetro máximo característico, que serve demais para a brita, para calcular o número de brita. Então, dois índices, eu estou fazendo um paralelo, eu sei que é solos, tá? Não esqueci, não. Mas eu estou fazendo um paralelo com esse sistema de peneiras, que é o módulo de finura, que serve para eu determinar a quantidade de areia que vai num concreto ou numa argamassa, vocês vão aprender isso comigo, e o DMC, que é para determinar a quantidade de água que vai no concreto, tá? Isso, em função do DMC. Deixa eu lembrar, a tabela correlaciona o número de litros de água com a abertura da brita, certinho. E aí, os percentuais, lembram que, muita atenção, por que eu estou falando isso? Porque são questões que eu sei que está no AVA. Prestem atenção que o gráfico mais comum é o percentual que passa, que está aqui, e é o percentual acumulado. Então, o mais comum é o percentual acumulado. O meu gráfico aí que eu criei é um gráfico em função do percentual acumulado, tá? Presta atenção, pode fazer o gráfico do percentual que passa?
Pode, mas o percentual que passa é igual a 100 menos o percentual acumulado. E é muito mais fácil observar o acumulado do que observar o que passa. Porque o acumulado é a granulometria que existe. Então, eu quero enxergar o que existe naquele solo. É mais fácil enxergar o que é o acumulado. Porque senão, ó, isso daqui é o percentual que passa, PP. Senão, eu tenho que inverter a fórmula, né? O acumulado é igual a 100 mais PP, né? Tá? Não, 100 menos PP. É só jogar para lá e o outro para cá. Tá certo. Falei bobagem. É álgebra isso. Muito bem. PP, percentual que passa, igual ao 100% menos o acumulado. Ok, beleza. Quer dizer, então, que a somatória um menos o outro é igual a 100%. Ok. Módulo de finura. Quem é o módulo de finura? Quem que é a equaçãozinha do módulo de finura? É igual à somatória dos percentuais retidos, acumulados, dividido por 100. Então, a gente não olha o último valor. Esse 100% aqui, ó, não entra. Então, é a somatória de todos esses percentuais, com exceção do 100%, dividido por 100. Ou seja, 0,35 mais 1,87 mais 18,37 mais 37,04 mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, somou 200 e alguma coisa aqui no solo, deve dar menos, né? 100 e alguma coisa, porque o da areia é próximo de 2,7 a 3,7. Do solo, como esse solo é arenoso, deve dar 2,4. Por aí. Podem fazer a conta depois. Soma isso tudo, divide por 100. Tá? Isso é um índice de medida. Qual que é outra medida que eu falei no vídeo, que é para saber o comportamento dos solos, em função da granulometria, é se ele é denso, contínuo ou aberto. Muito bem. O que é isso? Nós temos um tipo de solo que, se você pegar, ele é muito homogêneo. É como se a gente pegasse as partículas do solo, num punhadinho de solo, numa amostra de solo, e todas as partículas tivessem mais ou menos a mesma granulometria, tá certo? Então, esse é um solo em que ele não tem boa distribuição granulométrica, né? Ele tem aproximadamente um tipo só de solo. Isso é chamado de distribuição, granulometria contínua. Porque lembra de constante. Como seria o gráfico desse cara? Seria assim, ó. Ó, veja, aqui é percentual, ó, esse aqui é porcento, aqui é a peneira que está rebatendo lá de baixo, né? Então, vamos lá. Não parou nada aqui, não parou nada aqui, não parou nada aqui, nada aqui, aqui parou só um pouquinho. Então, vamos supor que fosse contínua. Você teria, assim, um gráfico reto, de repente ele faria isso, depois ficaria reto de novo. Ou seja, no mesmo ponto ele sairia de 0 e ia para quase 100%. Veja que essa algébrica aqui é invertida. O menor está em cima, o maior está embaixo. Agora, uma granulometria bem proporcionada, eu chamar de bem graduado. A gente tem tamanhos de solos proporcionais. Então, eu tenho solo pequenininho, tenho solo um pouco menor, maior um pouquinho, solo maior um pouquinho, solo maior um pouquinho, solo maiorzão. Então, eu vou tendo várias frações de solos diferentes. E aí, como seria a curva disso? Ó, seria quase uma reta, né? Para um pouquinho no 50,8, vai parando um pouquinho, ó, proporcional, ó. Quase uma reta. Se ela fosse perfeitamente distribuída, ela seria uma reta de 45 graus. É como se você falasse o seguinte: quantas peneiras eu tenho? Eu tenho 10 peneiras, então significaria para 10% aqui, 10% em cada uma. Aí daria uma reta.
E essa que nós estamos vendo, uma granulometria aberta. O que é uma granulometria aberta, moçada? Veja, ó, ela é aberta porque ela tem buracos. Aqui é o mais grosso, não é? Essa aqui é a peneira mais grossa. Então, quer dizer que do grão mais grosso, nós não temos. Aí, de repente, não mais que de repente, a gente sai de... Eu vou chamar o 12,7, tinha alguma coisinha, vamos falar que não tem nada, tá? O 9,52 também tinha a abertura do 9,52, também tinha pouquinho, eu vou fingir que não tem nada. Mas, de repente, quase 20% da amostra, quase um quinto da amostra ficou retida aonde? Na 4,76. Então, eu tenho muito grão de 4,76. Aí vai caindo também, de 20% para 40%. Ó, passou de 20% para 40%. Então, eu também... mouse. Eu também tenho um só... Opa, é menorzinho. Ctrl Z. Não deixa, desculpa, isso aqui está errado. Aí eu tenho um solo um pouco menor, 20% desse solo um pouco menor. Aí, ó, tá vendo que não muda muito daqui até aqui? Saiu de 20%, de 40%, foi para 50%. Menos de 10% em 3 peneiras. Então, esse solo menorzinho, eu tenho quase uma ausência dele. De repente, no 0,42 para o 0,18, é um salto gigante. Então, significa que essa pequenininha eu tenho demais dela. E, de repente, quase nada. Ou seja, esse solo é extremamente descontínuo. Eu tenho um pouco de grosso, um pouco de médio, uma porrada de mais fino. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Esse solo é um tipo de solo de granulometria descontínua, tá bom? Cadê? Para aqui. Pessoal, vou abrir para vocês tirarem dúvidas. Enquanto vocês estavam vendo o vídeo, eu fui olhar os relatórios que o Google transmite, e aí eu tenho um relatório de quem esteve presente na primeira aula e de quem está presente na segunda aula. Por conta dessa demora, eu fiquei pensando a respeito dessa demora para mudar de link e tal. Então, a chamada vai ser feita pela presença. Eu vou olhar o tempo de permanência de cada um e vou fazer a chamada. Hoje, especificamente, a título de exceção, eu não farei chamada verbal, farei a chamada pelo relatório, tá? Está aberto a dúvidas. Quem não tiver dúvidas, eu quero agradecer a presença, agradecer a paciência. Espero realmente que tenha podido contribuir com alguma coisinha, maior escala, menor escala, e é isso. É isso aí. Obrigado a todos vocês. Eu vou responder as dúvidas, tá? Mas para quem não estiver na hora da dúvida, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, valeu demais. Quem perguntou que estava no notebook, depois foi para o celular, não, todas as vezes que você sai e entra, ele contabiliza, pode ficar tranquilo. Certo? Semana que vem eu vi que ainda estão aqui, o grande problema é o seguinte, se vocês cadastraram um e-mail que não é no nome de vocês, eu não vou saber quem que é quem. Esse é o ruim de fazer chamada desse jeito. Mas aí, semana que vem, quem tiver tido falta, que eu coloquei falta aqui, me chama no começo da aula e fala, professor, eu coloquei, você me deu falta. Aí o que eu vou fazer? Vou entrar e vai falar, quem é você? Qual é seu e-mail? A gente confere junto, tá bom? Beleza? Alguém me chamou, levantou a mão, pode falar. Para quem está me desejando ótimo final de semana, ótimo final de semana para vocês também. Quem me chamou? Ou eu estou ficando doido, ninguém me chamou. Professor, boa tarde. Boa tarde já, né? Eu não tinha chamado não, mas já que ninguém falou, quero saber só uma dúvida. Para uma obra, né, uma fundação e tudo, qual que é o melhor tipo de solo? O contínuo, esse vazio, Quanto mais bem distribuído, melhor. mais distribuído, né? Porque ele tem menos vazios, concorda? Se eu tiver só partícula grande, imagina a brita, se eu botar num balde só brita 2, eu não vou ter um monte de vazios? Sim. Agora, se eu pegar num balde e misturar brita 2 com brita 1, com brita 0, com pó de pedra. Entendi. Obrigado. Solo é a mesma coisa. Beleza. Obrigado.
Vai descansar. Vou sim. Já botei aquela hora que eu saí foi para botar uma bacia no sol ali com um pedacinho de boi morto. Tô descongelando um pedaço de boi morto ali e eu vou dar uma queimada de eucalipto já queimado ali. Boi Merecido. morto no eucalipto queimado. Eu vou estrear meu forninho de pedra ali também agora, que eu estava fazendo... Para pizza? Não, é para peixe. Que é um forninho escoteiro, nós fizemos na pandemia. Eu reformei ele antes da aula ali, vou assar um peixe ali. Vai lá, delícia. Obrigado, professor. Prazer, Beleza. Parabéns pela aula aí. Obrigado. Valeu, cara. Valeu, obrigadão para vocês. Nada. Ô, professor, boa tarde. Diga. Boa Parabéns, tarde. Aula ótima, excelente essa aula. Top demais, parabéns, viu? Obrigado, fiquei emocionado. Obrigado. Com Deus obrigado. aí. Com Deus também. Valeu, irmão. Obrigado. O Arlindo pergunta: a sondagem deve ser feita para qualquer construção? Arlindo, por norma é. A norma 6122, ela além de rezar que toda construção deve ter sondagem e investigação do solo, ela tem uma brecha que ela diz que a sondagem pode ser substituída pela expertise do engenheiro. Mas o ideal é que seja feito, e inclusive tem um cálculo, né? Fala assim, para projeções em planta até 200 metros quadrados, você precisa ter 2 sondagens, entre 200 e 400 metros quadrados, 3 sondagens, acima de 400 metros quadrados, 1 sondagem para cada 200 metros quadrados, até 2.400 metros quadrados de projeção em planta e 1 sondagem para cada 200, mais 1 para cada 400, alguma coisa desse tipo. Então, sim, o ideal é que tenha sondagem para todas as obras. Mas em algumas, o que eu estou falando de expertise do professor? De maneira bem rápida. Eu já calculei casa aqui em Uberaba, que eu peguei assim, num condomínio, Cirela. Calculei a de cá, sem gozação. Calculei a de cá, calculei a de cá. O cara do meio não fez sondagem. Eu tinha sondagem das duas, eu dispensei ele de fazer sondagem. Entendeu? Isso é uma expertise, por exemplo. Aí você vai lá no terreno, você observa que o terreno é pasto original. Boi ficou pisando, né? Porque quando a cidade cresce, né? Ela cresce normalmente onde, pelo menos na minha região, né? Não posso falar pelo Brasil inteiro, cresce onde era fazenda. Então tá aquele pasto original. Você tá vendo que aquele pasto, ó, já tá aerado, o vento já bateu o que tinha para bater. Então choveu, boi pisou, é um solo bem compactado. Ao contrário de um aterro. Aí você viu que você comprou num condomínio, onde está claramente o grade, o terreno original era ali, os caras subiram 1,5 metro de terra. Tá vendo a diferença? O seu solo vai ser mais fraco se os caras subiram 1,5 metro. Mas você está falando de um pasto, o solo já foi compactado com o tempo. Então tem alguns macetes para você dispensar a sondagem. Mas, se você for pensar racionalmente, nossa, essa câmera é péssima, gente. Péssima. Trocar de câmera dá pânico na hora que ela desfoca desse jeito. Eu vou fechar para trocar, vou continuar falando aqui. Se você for pensar num custo de uma construção, a sondagem é uma bobagem, né? Você está falando de uma casa, nossa, a casa mais simples do mundo hoje, a mais simples, 50 metros quadrados. Hoje não tem construção no Brasil, de novo na região sudeste, em que se você pegar mão de obra, material todo, desde o acabamento, até as torneiras, louças, metais, reboco, pintura, piso, revestimento, tubulação, elétrica, estrutural, fundação, e mão de obra disso, pintor, não vai sair menos de R$2.000 o metro quadrado. Tudo. Aí você fala um caso de 50 metros quadrados. 2.000 vezes 50, põe um zero a mais, fica 20.000 vezes 10, fica R$100.000. Né? Isso, R$100.000. R$100.000. Quanto que você vai pagar de sondagem? R$2.000? Então, uma investigação de solo. Você ter certeza do que tem debaixo da sua casa. Se não mina água. Se o seu solo é resistente.
Se você não vai ter problema na tubulação por R$ 2.000, aí a decisão vocês. Vejam que a ferramenta vocês têm. A tomada de decisão é de cada um. Mas eu só dispensava, vou tentar usar sempre no passado, que eu quero sair do escritório de cálculo, não aguento mais. Mas por causa do volume de trabalho. Só dispensava a fundação em obras que eu tinha feito, pelo menos o cálculo da casa do lado. Se não, sem dispensar. E o pessoal tá chique no churrasco. Chique nada. Quer um pedacinho de carne só, isso é bom. Somos hoje e amanhã para comemorar mais um título do... meu Deus do céu. Madonna Mia. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu vou falar isso em público e gravando, mas vamos, Peixão. Para cima deles, fantástico. Cida, até a próxima. O Pauster fala que gostou muito da aula, muito obrigado. O Leandro agradece. A Karen fala que não faz a cidade dela, não faz a sondagem, vai na loucura mesmo. Na maioria das vezes, Karen, você sabe o que está fazendo? É superdimensionando. Podia ser algo menor, está fazendo superdimensionado, porque não conhece o solo por causa de R$ 2.000. Se for fazer a conta fria de R$ 2.000, o que você gastou a mais de concreto que você podia tirar na fundação só, bateu isso. Então, assim, é só desinformação mesmo. Granulometria para concreto tem a faixa com limite, sim. Para solo também, assim, sim. Tem o limite do solo arenoso, limite do solo argiloso. Por exemplo, a areia vai até 0,075 milímetros. De 4 milímetros a 0,075, nós temos a areia. Abaixo, nós temos aí o silt e a argila, que é pelo ensaio de sedimentação. Sim, temos limites. Professor, posso me retirar? Claro, vá lá trabalhar, vá em paz, tá? Muito obrigado pela presença. Valeu a pena, foi proveitosa. Bom final de semana também. Myron, desculpa, na ordem. Você levantou a mão primeiro. Diga. Era só para saber se já podia sair, professor. Vontade. Vou fritar um bicho do olhão. O bife do olho amarelo? É, isso aí mesmo. Bife do olho amarelo, tá certo. Vai lá. Abraço. Welder. Professor, você fez a chamada? Eu tive que sair para fazer o pagamento dos funcionários. A chamada vai ser feita pelo relatório da aula, tá? Que o Google me fornece. Então tá bom, obrigado. Abraço. Assim sendo, encerro aqui. Boa semana para todos. Até a próxima aula. Abraço.